Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira e esse aqui é o Off, que é um podcast multiplataformas. Então você pode nos ouvir no Spotify, na Aurelo, no seu agregador de podcasts favorito, ou você pode nos ver no YouTube, no meu canal Carol Moreira, e lá tem a versão em vídeo também. E hoje eu vou conversar com a Mari Palma, que é uma jornalista que atualmente está na bancada do CNN Tonight, mas ela já trabalhou em diversos programas lá na Globo, ficou muito conhecida pelo G1 em um minuto, que ela aparecia para dar as notícias rapidinho e ela fazia isso de forma bem casual, bem tranquila, jovem, né, com seu piercing, tatuagem, camiseta, que é uma das marcas dela, né, de ser casual, de usar tênis, que é uma coisa diferente do jornalismo da Globo ou até então o que era apresentado pela Globo, né? E aí ela tomou a decisão de sair da Globo e foi pra CNN, que era um canal novo que estava abrindo aqui no Brasil. Então eu quero muito conversar com ela sobre essa decisão, sobre as experiências dela, sobre fazer ao vivo, que é uma parada super difícil. Então vamos lá, vamos conversar com a Mari Palma. Mari! Estou muito feliz de ter você aqui no meu programa novo. Então assim, Chique. uma honra, entendeu? Uma honra inenarrável. Finalmente, né? Porque a gente sempre conversa, assim, a gente sempre se encontra, mas é sempre uma coisa que a gente tem que gravar, a gente vai fazer um negócio, a gente nunca tem tempo pra conversar. Então eu te obriguei a vir aqui conversar comigo. É mais ou Pode menos me isso. obrigar outras vezes, porque eu mesma muitas vezes não paro para conversar com ninguém. A vida é tão louca que às vezes a gente não faz isso, não dá uma respirada e conversa. Então, estou super feliz, agradeço muito o convite, estou super ansiosa pela conversa. Eu quero perguntar onde você comprou cada coisa desse teu cenário, porque eu tô amando. Mas eu ganho muita coisa também, né? Esses funcos. Eu sei que você é viciada em funcos, né? Tem uns aqui também. E eu tenho funcos de Friends, que eu sei que você ama Friends. Ah, eu amo. Mas olha, eu tenho um negócio, porque eu fui lá nos estúdios da Warner e na época que saíram os Funkos, né? Logo naquele momento ali. Aí tinham todos. Aí eu falei, ai, gente, eu já tenho Muito. tanta coisa, eu não vou pegar os Funkos. Sabe quando você fica assim, ó, não vou, não vou? Sei. Falei, não vou. Aí eu não peguei, eu fiquei arrasada. Falei, ai, agora eu tô E agora, quando que você vai poder viajar de novo, né? Por causa aí da quarentena. chateada. É. Chateada, saudades de viajar. Saudades de viajar e comprar funquinhos na viagem, nossa. Realmente, morro de saudades. Mas a gente vai voltar. Uma hora vai dar certo. É. E uma coisa que eu ia perguntar, porque você entrevista muitas pessoas também, assim como eu. E você odeia ser entrevistada? Então, é esquisito, sabia? Parece que eu tenho que virar uma chavinha, não sei o que acontece, assim, porque isso é uma coisa que eu venho aprendendo, assim, aos poucos, porque jornalista é sempre aquela coisa do eu não vou emitir opinião, eu tenho que estar sempre isento e eu tenho que só perguntar, ninguém está interessado na minha vida pessoal, a gente, né, aprende isso aqui, ó, ficar naquela caixinha e tal. Então, toda vez que existe uma situação em que eu preciso emitir uma opinião, pode ser uma opinião a mais simples que for, prefiro chocolate a morango, sei lá. Eu me sinto desconfortável, sabe? Aí eu fico, ai meu Deus, será que eu posso falar isso? Ou quando é para falar sobre mim, eu fico assim, gente, mas ninguém tá interessado em saber sobre a minha vida. Aí é uma coisa muito difícil de tentar desconstruir na minha cabeça, sabe? Mas eu tô acostumando, acho. É, eu acho engraçado, porque sempre que alguém vai me entrevistar, eu acabo fazendo uma entrevista com a pessoa. Você tem isso? Eu acabo. Eu fico, mas e você? E não sei o que ela, nossa, mas o que que você gosta? Aí a pessoa, não, eu preciso falar de você. É muito difícil falar da gente, nossa senhora, eu fico extremamente desconfortável, mas a gente faz esse exercício juntas, vai dar tudo certo. E agora no CNN Tonight, você tem que dar um pouco mais de opinião, né? Porque tem os momentos que vocês chamam e tem as entrevistas, mas tem um momento ali que vocês debatem, que é mais natural, assim. Tem. E isso para mim no começo foi muito difícil, tanto que no começo eu ficava mais quieta, assim, sabe? Porque é muito esquisito. Porque a gente não tá acostumado, né? Eu não sou uma jornalista opinativa, nunca fui. Eu sou uma jornalista que dava notícia do jeito que a notícia chegava, assim, sabe? Então estar ali num contexto extremamente opinativo, mas com opiniões não comprometedoras, opiniões simples. Muitas vezes a gente faz programas que são sobre assuntos super leves. A gente já fez um programa sobre inveja, sobre, enfim,
ciúmes, são coisas tranquilas, mas que para mim, mesmo as mais simples, são complicadas. Então, é muito engraçado, porque eu tô ao lado de pessoas que são extremamente opinativas, né? Então, tem a Gabi, e tem o Karnal, que são geniais. E aí eles dão uma opinião, e aí eu fico assim, ok, só fala legal e chama a próxima coisa. Então eu tô tentando, tipo, agora eu já solto um, pois é, você vê, alguma coisa, eu tô acostumando. Vou tentando, vou tentando. Sim, e às vezes eu fico também com a impressão de, tipo, o que que eu vou falar? Tipo, por exemplo, o Karnal fala um bagulho cabuloso lá, filosófico do caralho. Aí você fala assim, tá bom, né? O que eu vou Não, já acrescentar, sei aconteceu lá. várias vezes. Já aconteceu várias vezes. Várias vezes ele fala alguma coisa e ele fala assim, ele vai assim, ó, na ferida do que ele tem que falar. E aí ele encerra o raciocínio, aí teoricamente sou eu que tenho que falar. Em vários momentos, vários programas eu viro pra cá e falo, gente, não sei nem o que falar depois disso, entendeu? Eu Complicado. vou, sei lá, chamar o intervalo, você fica com essa reflexão aí, joga pro universo, entendeu? Porque às vezes é difícil. Ele é extremamente inteligente e ele sabe atingir ali no que precisa ser falado, sabe? Então eu fico, mas vou acostumando. É, deve ser bem difícil. E eu acho que também. Eu acho que essa coisa de mudar de foco também. Então, tipo, aqui, a gente tá aqui dando uma notícia. Tô dando a notícia, dando a notícia. Aí agora vem uma opinião. Aí eu, tipo, não sei se você tem TP lá, teleprompter, né? Pro pessoal que não sabe. É quando eles ficam escrevendo o que A você gente tem que tem falar. o básico, assim, sabe? Então, tipo, para chamar um VT, o VT é o vídeo que vai entrar, mas assim, o programa inteiro é no improviso. Então, é só pro básico, sabe? Porque também não consigo lembrar de tudo. É, muita coisa, mas eu acho que pra mim ia ser muito difícil, tipo isso que você falou, de mudar a chavinha, sabe? Então, tô aqui apresentando notícia e agora vamos falar da vida, vamos falar de, sabe? Tipo, de transferir Não, é assim. horrível. Tanto que muitas vezes já aconteceu, algumas vezes, sei lá, é um programa super tranquilo sobre, sei lá, felicidade. Aí, em alguns momentos, eu pergunto pro Karnal e pra Gabi, o que é felicidade para vocês? E eu me interesso pelo que eles falam. E aí, em alguns momentos, a Gabi, ela devolve para mim. E para E vo- você, Mari? Eu fico assim, ó, eu não sei. E aí eu fico, tanto que às vezes eu me enrolo inteira, eu falo, meu, eu não tava esperando isso. É difícil. Nossa senhora, é muito difícil. É, às vezes, quando a gente se coloca nessa posição de perguntar, é muito mais fácil só saber dos outros do que a gente ter que formar uma coisa. Nossa, eu super me sinto Adoro bem saber assim. disso. Adoro. E Sempre eu gostei. não gosto muito de dar entrevista, porque eu acho que eu fico olhando a narrativa da entrevista, sabe? Quando a pessoa vem me entrevistar, eu fico, Olha, você é pior que eu. Descobri. Você é pior que eu. Porque eu fico eu não bugada, sei eu o fico, nível. mas por que ele tá fazendo essa pergunta? Onde ele vai chegar com isso? E fico tipo, porque eu fico sempre que eu vejo, sei lá, que eu vejo alguém dando uma entrevista, eu fico pensando, nossa, boa pergunta, hein? Vou guardar isso aqui pra eu perguntar pra alguém, ou vou, né? Fico analisando. Então, quando fazem comigo, eu acabo analisando também a entrevista que estão fazendo comigo. Então, É eu porque é fico muito meio. difícil ser um bom entrevistador, né? As pessoas às vezes não sabem disso, que a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar a pessoa, a gente tem que ter raciocínio rápido para emendar uma coisa na outra. Então, quando você de fato vê alguém trabalhando e alguém que sabe perguntar de um jeito, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem o entrevistador com a pessoa que é muito combativa, com a pessoa que eu vejo na minha visão, um bom entrevistador é um entrevistador que sabe perguntar as coisas que têm que ser perguntadas com elegância, com leveza e com respeito. Então, eu admiro muito essas pessoas e às vezes eu fico babando, eu fico assim, nossa, queria ser essa pessoa, sabe? Poxa, Nossa, super. Eu também sinto isso. E, tipo, eu acho que na sua. Acho que no seu. Como que eu vou falar? No seu ramo, não é ramo, mas, tipo, você trabalha com jornalismo mais de notícias, jornalismo. O meu é jornalismo de entretenimento, né? Tipo, eu nunca tive que fazer uma pergunta difícil pra alguém do tipo. Sabe, questionar por que que um. Ai, não sei. Por que que você fez tal coisa que gerou a morte de pessoas, sabe? Não sei. Você já teve alguma entrevista que foi assim. Caraca, foi muito difícil. E teve que fazer perguntas difíceis, assim? difíceis assim, não. Assim, claro que quando eu estava fazendo live, a gente entrevistou ministros, a gente entrevistou no ar, né, ao vivo, grandes nomes da política. E, mas eu acho que nunca aconteceu uma situação assim chata nesse sentido de você ter que perguntar alguma coisa que seja delicada.
Até porque é tão natural pra gente, muitas vezes um assunto tá quicando ali e você precisa fazer aquela pergunta. Claro que tem aquela estratégia de vamos conversar com a pessoa, na hora que eu sentir o timing, eu vou fazer a pergunta. Você não pode chegar já perguntando, porque senão você perde o entrevistado logo de cara, né? Mas eu não me lembro de nenhuma entrevista assim que eu me senti, acho que desconfortável ou que existiu alguma situação nesse sentido. Mas algumas entrevistas muito gostosas que eu fiz foram no programa da CNN do Mundo Pós-Pandemia, inclusive com o Karnal. Acho que ele participou 2 vezes do programa. Foram entrevistas muito legais assim de fazer, com o Cortella, com o Pondé. Então, são pessoas que eu admiro muito assim e que eu estava nervosa de fazer a entrevista, assim. Então, para mim foram entrevistas super especiais. Procurem no YouTube, tem, é bem legal. E uma situação, e uma entrevista, tipo, em situação adversa? Porque você foi repórter de rua também, em alguns momentos, né? Teve alguma coisa que você tava em algum lugar diferente, ou alguma coisa... Ah, tem o famoso quebra-queixo, né? Que é aquela coisa, aquela situação com um monte de jornalista e você tá aqui ó, com o seu microfone para falar com alguém e você enfia o seu microfone e às vezes você perde a entrevista e pede para o colega porque acontece de às vezes na correria você esquecer de gravar ou o seu microfone tá longe, isso acontece muito. Eu lembro de uma entrevista, né? A gente fala entrevista, mas muitas vezes é 2 minutos que você pergunta alguma coisa ali para a pessoa e é o que tem de tempo, né? Na São Paulo Fashion Week, 1000 anos atrás, não lembro que ano foi. E a Paris Hilton veio para cá. E aí eu não era estagiária mais, mas eu acho que eu tinha acabado de terminar o estágio, eu tinha acabado de ser contratada. Então eu era super novinha, eu devia ter uns 21, 22 anos. E eu estava cobrindo a São Paulo Fashion Week e eu fui a pessoa que ia fazer a entrevista, que ia tentar perguntar alguma coisa para Paris Hilton ali naquele momento ali, com 30 mil pessoas em cima. E aí, eu não era muito experiente nesse sentido de você tem que entrar ali e perguntar, você não tem que ter Tem que ser medo, sabe? carão, é. Tem. E eu sou super tímida. Eu falei, meu Jesus, eu não vou em inglês. Eu falei, vai dar tudo errado. Nossa, eu Aí odeio essas coisas que eu tenho que me enfiar, que eu tenho que ficar gritando, fulano, fala comigo. Nossa, eu quero morrer com isso. eu não gosto disso também, não. Eu não gosto. Aí eu falei, bom, beleza, né? Vou. Aí ela entrou. Eu não sabia como era a situação. Eu nunca tinha passado por aquilo naquele nível, assim, sabe? Então, quando É, ela Paris entrou, Hilton deve ser, tipo, então, numa época louco. que ela era, todo mundo só falava dela, né? Agora deu uma leve, assim, amenizada, mas assim, na época todo mundo só falava dela. E aí, na hora que ela entrou, eu tava ali na grade, né? Tinha uma separação entre ela e os jornalistas e tal, e eu tava ali, de boinha, esperando, achando que ela ia entrar e que ia ser aquela calma, que ela ia parar para falar com cada um. Na hora que ela entrou, o pessoal começou a me empurrar. E aí eu falei, gente, eu vou apanhar aqui, ferrou. E eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu catei o celular assim, coloquei assim na frente dela. E aí eu comecei a perguntar para ela. Eu nem lembro se ela ia desfilar, não lembro o contexto, não lembro qual pergunta eu fiz, mas era a pergunta que precisava ser feita ali sobre aquele momento. E aí ela não falou com ninguém. Só que o que que eu fiz? Eu trabalhava no G1 na época, então eu precisava ou de uma aspa ou de uma foto para falar que ela chegou. Aí, aquela coisa, né? Jornalista, você tira foto, filma, faz tudo sozinho. Aí eu tirei uma foto dela e não tinha. Eu tirei na câmera na época, não foi nem no celular. E eu tinha que sair correndo para a sala de imprensa para passar a foto para subir no site. Antes que todo mundo. Antes que todo mundo, porque todo mundo tava ali, né? Aí o que eu fiz? Aí o assessor falou: ela não vai falar. Eu falei: bom, já que ela não vai falar, eu tenho a foto, eu corri no meio da Bienal. Eu corri aqui em São Paulo. Eu corri literalmente com a câmera. E aí um monte de gente começou a correr junto, virou uma corrida até a sala de imprensa, um empurrando o outro. Gente, Aí eu peguei, entrei lá, falei: a foto, soltei a foto. Eu não lembro se a gente foi o primeiro a dar, mas a gente foi um dos primeiros. E aí depois eu fiquei super frustrada, porque a minha foto nem tava tão boa. E tinha uma galera que era fotógrafa profissional lá, tirando as fotos. Na hora que eles postaram, eu falei, olha lá, eu me matando toda para tirar foto, veio o povo depois e pá, com aquela foto genial, assim, sabe? Então tem algumas situações, assim, de alguns perrengues, assim, que eu já passei, assim. nossa, teve uma vez que eu, desses perrengues, assim, que eu entrevistei. Eu trabalhava na. Tipo o G1, só que da Record, que era o R7. E eu cobria muito a Fazenda na época. E toda vez que alguém saía da Fazenda, a gente tinha que ir lá em Itu entrevistar a pessoa, como foi e tal, tudo pro site.
E aí eu era produtora, eu não era nem a apresentadora. Eu tinha uma apresentadora e eu era a produtora, eu produzia o rolê. E aí a Gretchen me tocou o sino pra sair da fazenda. A Gretchen tava na fazenda. E ela tocou o sino pra sair, tipo, acho que sábado à noite. E geralmente as pessoas saíam no domingo, então a nossa entrevista era segunda. Só que como ela saiu sábado, domingo todo mundo tava de plantão, todo mundo teve que trabalhar. Então domingo, 5 horas da manhã. Normal. Aí domingo, 5 horas da manhã, todo mundo acordou, bora, vamos entrevistar a Gretchen, não sei o que lá. Eu comecei a produzir a equipe, tudo. Chegamos lá no hotel da Gretchen, entrevistamos a Gretchen. E aí nessa, eu não era apresentadora. A minha produtora, a apresentadora entrevistou tudo. Ficou ótimo. Ela foi uma querida, super gente boa. Acabou a entrevista, fomos pra Record. Chegando lá, tinha que fazer o tal do Povo Fala. Aquelas coisas. Eu Que sei. eu odeio o Povo Fala. O Povo Fala é basicamente pedir opinião das pessoas na rua pra ficar tipo: o que você achou que a Gretchen saiu? E ninguém gosta de falar. Então, se Não, você estiver ouvindo agora e você vê um fale, jornalista pedindo para falar, gente, por favor, faça isso, fala qualquer porque coisa. o povo fala, a gente às vezes fica horas e não consegue 3 respostas. É um negócio, né? É frustrante. Nossa, às vezes eu ia ali pra aquele viaduto da. Como que chama ali? No centro. Que aí todo jornalista vai lá fazer essas matérias de Povo E Fala. tem todo, eu não lembro também, Tem mas os tem todo. points, né? É, Eu sei que a gente tinha que fazer o Povo Fala, a Gretchen saiu da Fazenda, porque a Fazenda naquela época era tipo o auge, assim, né? Que a Gretchen saiu da Fazenda, todo mundo, não sei o que, gravei o Povo Fala, domingo, já assim, todo mundo, que ódio, vamos embora e tal. Beleza, cheguei em casa, o meu chefe me liga puto da cara. Carol, não sei o que lá, você fez merda, não sei o que. O que que eu fiz? Eu gravei o Povo Fala em cima da fita da Gretchen, porque naquela época tinha fita. Eu gravei tudo em cima da entrevista da Gretchen. Aí ai, aí eu subi em casa, porque eu tava no carro, assim, cheguei na garagem, meu chefe me ligou, me xingou pra caralho, ele foi até um pouco abusivo, mas eu acho que com razão, porque ele, tipo, ele tava muito puto. Aí eu fui nossa. pra casa, chorei, falei com meu namorado, vou ter que voltar, não sei o que lá, e voltei pro carro e falei, bora. Aí a gente teve que falar pra Gretchen, desculpa, Gretchen, a gente mentiu pra você, a gente falou que a fita tinha dado desmagnetização, Nossa, sabe? Quando a fita fica... você gravou Aí de novo. a gente gravou de novo. Eu reuni toda a equipe, todo mundo foi lá. E eu falei pra verdade pra todo mundo, né? Menos pra Gretchen. Eu falei, olha, gente, caguei no rolê aqui. Gravei a fita errado. E aí todo mundo foi e falou, não, Carol, acontece, beleza. Mas esse dia, eu me senti... E era domingo, sabe? Não, Eu me senti... acontece. É difícil, né? Em alguns momentos você fala, eu só quero que o plantão passe tranquilamente e não passa, aí você fica desesperado e é um negócio horrível. E aí acontece um erro atrás do outro, você fala, me tira daqui. Mas eu acho que tudo isso faz a gente aprender muito a se virar, né? Nossa Senhora, como a gente aprende a se virar. Nossa, muito. E teve uma vez também que você falou de jornalista do lado, assim, teve uma vez que um cara me perguntou quem é aquele... Porque eu trabalhava muito no Tapete Vermelho do M. E aí, tipo, passava um monte de ator e um monte de gente, tipo, que às vezes você não sabe quem é muita gente, né? E aí o cara do meu lado era um mexicano. Eu fiquei com uma raiva dele, gente. Eu lembro da cara dele até hoje. Ele veio e me perguntou assim: quem que é esse? Quem que é esse? Não sei o que. Daí eu, ele é o fulano, ele faz tal série, ele tararã, ele é esposo da outra fulana, da outra série. Eu peguei e falei tudo pro cara. Quando o tal cara, o artista se aproximou, ele entrou na minha frente e roubou a entrevista de mim. Não faça isso, gente. Gente, eu fiquei tão. E assim, o cara tava ali pra todo mundo, tudo bem, mas assim, eu tinha acabado de falar tudo pra ele e ele voou na minha frente, sabe? Eu Faz fiquei isso. muito puta. Eu falei, nunca. Eu vou falar errado pra ele. Não é nem que eu não vou falar, eu vou falar as coisas erradas. Falar, não, esse aí é o irmão do Michael Jackson, sei lá. Inventar Nossa, um joga bagulho. na minha cara que você cobriu o tapete vermelho, eu fico, olha, Desculpa, meu não era pra jogar na. sonho de princesa. Sério, você queria muito? Eu curto, né? A minha vida, a minha carreira de jornalista, ela foi guiada meio pro hard news, assim, né? Pro dia a dia. Que bom, porque é uma coisa que eu também gosto e aprendo muito, sou muito grata. Mas eu tenho um ladinho, assim, entretenimento, cultura pop, série, filme, que bate meu coração mais forte, assim, sabe? Sempre é uma coisa mais de vida pessoal, assim. Eu sempre gostei de ver filmes, de séries, de tudo isso.
Então tem um ladinho meu, assim, que de certa maneira também queria ter seguido esse caminho, sabe? Mas você sabe, a nossa carreira muitas vezes ela vai para um caminho que a gente não espera. Eu fiz jornalismo porque eu queria falar de esportes. Olha que coisa nada a ver, entendeu? Hoje não tem nada a ver, mas na época fazia sentido para mim. Cheguei a ficar um tempo no esporte também, mas muito mais tarde, já não fazia tanto sentido para mim. E aí eu tenho essa coisinha no meu coração ainda de querer trabalhar mais com entretenimento. O que eu faço hoje é um pouco de entretenimento, não tanto jornalismo de hard news, então eu tô tentando seguir por esse caminho. Tem um canal no YouTube agora já pensando em algumas coisas, mas bate meu coração muito, muito forte É quando muito eu falo. legal, mas é muito difícil. Olha, tapete, eu acho que sempre que me perguntam qual foi a coisa mais legal que você já fez, eu falo tapete vermelho. E a coisa mais difícil? Tapete vermelho. É muito Não, difícil. imagino, deve ser uma loucura, né? Porque você não sabe quem vai passar nessa porra. Você não sabe É? quem vai vir. E aí tem muito isso que eu falei, tipo, o fulano de tal tá aqui, mas na verdade é porque ele é esposo da outra, não é porque ele tá concorrendo. Então, se Uhum. você às vezes perde, não sabe uma informação, você pode falar, tipo, e aí, você tá animado pra hoje, tipo, né, pra ganhar um negócio? Aí o cara fala, não vou ganhar nada, É, sabe? e aí fica horrível, né? É uma É, situação horrível. Não, você tem que se e... preparar pra caramba, né? Mas assim, Exato. só de pensando no meu lado tiete aqui, tá? Só pensando em todas as pessoas que você já viu, eu queria, sabe? Nossa, E você fica... Como que fala? Fica nervosa quando é alguém que você gosta, assim? Tipo... muito, muito nervosa. Então, quando a nossa entrevista com o Mundo Pós-Pandemia foi com o Karnal, a primeira vez foi presencial. No meio da pandemia, a gente, claro, tomou todos os cuidados e ele topou dar a entrevista pra gente presencialmente. E aí eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa. Eu não conseguia elaborar as perguntas, assim, porque eu estava totalmente nervosa. Então, existem situações que me deixam, assim. Eu entrevistei a Ivete Sangalo no Criança Esperança uma vez, Meu e Deus. eu tava, assim, ó, porque ela tava no camarim, e aí a gente ia fazer o bastidor do camarim com ela. Eu falei, gente, eu amo essa mulher é tudo na vida e tal, não sei o quê. Aí eu entrei no camarim, assim, né, tipo com aquela cara, meu Deus do céu, será que eu falo e tal. Na hora que eu entrei, ela pegou na minha mão, falou: Mari, vem aqui, você é muito linda, eu adoro o seu trabalho. Aí ela maravilhosa, né? Já quebrou aquela minha tensão toda. E aí foi muito gostoso, assim. Mas é isso, a gente muitas vezes fica tão nervoso e assim, eu não consigo lembrar das coisas. Então, se você falar, como é que foi a entrevista com a Ivete? Não lembro. Porque eu acho que eu tava tão, sabe, tipo, Aham. nem sei se eu falei, eu saí de lá assim, gente, será que eu falei uma besteira? Depois vi no ar e tal, deu tudo certo. Mas assim, são os momentos que você fica, sabe, meio tempo, assim, é difícil. E você faz muita coisa ao vivo, né? Que é, meu Deus. Porque eu faço muita live, mas tá ao vivo na internet é uma coisa. Né? Você fala palavrão, você fala um negócio. Outra coisa, você tá ao vivo, sei lá, na Globo ou na CNN. Uma pequena Dá medo. pressãozinha, né? Então, dá muito medo. Mas assim, hoje, que eu já estou um pouco acostumada, eu nunca vou te dizer, nem hoje, nem daqui a 10, 15, 20 anos, que eu estou confortável quando eu faço alguma coisa ao vivo, porque se a gente fica confortável, é ruim, né? A gente tem Dá que estar ruim. sempre. Você tem que estar sempre ligado com o frio na barriga, porque é isso que faz a gente trabalhar do jeito certo. Mas, assim, quando eu estreiei na televisão ao vivo, foi em 2015. Eu fazia site, eu fazia internet e tal, mas é isso, né? Tira um pouco da pressão. Quando falaram, Mari, você vai estrear com o João em um Minuto ao vivo na TV aberta, em rede nacional, tipo, vai, e sem TP. Não tinha TP, né? Sem A gente não tinha, TP. nunca usei TP, nunca. Para falar de política, economia, dados, números, é um negócio absurdo. Tudo bem que era um minuto, mas, cara, um minuto demora para passar, entendeu? Na televisão. Um minuto de coisa decorada é E aí o que eu tenso. fiz? Aí eu falei, gente, ferrou, né? Aí a gente fez um monte de piloto ali, 3 meses, 4 meses de piloto, aí chegou o dia de entrar no ar. Eu falei, cara, ou vai rodar a vinheta, ou eu saio correndo, ou eu assumo, entendeu? E E era aí no intervalo ou era dentro de algum dos programas? era dentro do Bem-Estar e do programa da Fátima. Então eu já ia falar, além de tudo, eu ia falar com a Fátima Bernardes ao vivo, né? E aí eu falei, meu Jesus, aí eu fiz. E aí, com o tempo, eu fui pegando jeito. No começo, claro, eu decorava porque era uma segurança. Depois de um tempo, às vezes, a notícia acontecia um minuto antes de entrar no ar. Não dá.
Era no ponto, ó, você vai falar isso, isso e isso. E aí saía, entendeu? Então você vai pegando jeito, vai memorizando. Eu gostava de escrever, escrever me faz memorizar muito bem, deixava um bloquinho ali e tal. Mas o que eu tentava fazer? Eu tirava da minha cabeça que eu estava ao vivo em rede nacional. Eu pensava que eu estava ali no estúdio, câmera robô, sozinha, conversando com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, entendeu? Porque senão isso paralisa a gente. Se você parar para pensar no tanto de gente que tá te vendo, e aí depois que eu saí do ar, o Instagram assim, ó, blá, 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 todo mundo seguindo, eu falei, gente, eu fiz alguma merda, não é possível e tal, não sei o quê. Eu não tô acostumada, né, com isso. Não tá, eu tinha 500 seguidores no Instagram, não tava Uhum. acostumada. Aí eu virei e falei que aconteceu alguma coisa, sei lá, né? Vazou, não, gente, não vazou nada, mas assim, um nude, sei lá, qualquer coisa, aconteceu alguma coisa. Aí eu peguei e falei, não, mas assim, hoje eu prefiro fazer ao vivo do que gravado, porque eu acho mais natural, assim, eu acho mais gostoso, sabe? Tanto que toda vez que a gente faz alguma coisa gravada, a gente faz numa tacada só, porque fica como se fosse ao vivo, sabe? Mas é difícil, é um friozinho na barriga que eu aprendi a gostar. No começo eu tinha muito medo, mas hoje eu aprendi a gostar. E eu acho que isso que você falou da informação, assim, também, porque eu também, quando eu comecei a fazer coisas que eu tinha que ir lá e falar numa câmera, ou até fazer entrevista mesmo, sabe? Eu tinha muito assim, essa pergunta, aí depois eu tenho que perguntar isso, aí depois essa outra pergunta, e parece que assim, que eu não tava nem ouvindo o que a pessoa tava falando, sabe? É E o isso. mesmo pra apresentar, tipo, você tá ali, dá informação, e aí você tá tão automático dando um negócio decorado que se você errar a frase, a ordem, você nem percebe. É. Então, tem muito umas técnicas mesmo que eu imagino que você também foi aprendendo fazendo, que nem eu, assim, que, tipo, eu percebi que às vezes decorar não era o jeito. Eu tenho que decorar os pontos que eu tenho que passar. Então, eu tenho que falar que fulano estava no hospital, que ele sai dia tal e que, sabe, que o médico disse isso. E como a ordem que isso sair, vai sair como sair, né? Não, e assim, uma coisa que eu aprendi muito é que às vezes a gente, por causa da nossa insegurança no começo da profissão, a gente quer sair da redação com o roteiro pronto. E não existe isso, né? Seria maravilhoso se isso existisse, mas eu ficava pensando, gente, eu preciso deixar o texto escrito, ou eu preciso já saber o que a pessoa vai responder. Quantas vezes eu achei que eu tinha que escrever o texto antes de sair, aí eu chegava lá no lugar e a história era completamente diferente, o personagem te dava um material completamente diferente. E aí eu percebi que com o tempo você precisa aprender, você precisa estar aberto para se surpreender com a história, com a notícia, com o ambiente, com tudo, porque tudo é informação. Seu olhar está aberto para o lado, alguma coisa vai acontecer, a pessoa vai te falar alguma coisa, você tem que estar pronto para se envolver ali naquele momento. Então, o roteiro nunca está pronto. O que a gente espera nunca é melhor do que a gente vai ter. Então, eu aprendi isso com o tempo. Claro, você tem que se preparar, né? Você tem que saber com quem está falando e tal, não sei o quê, tem que entender o que está acontecendo, mas tem que estar aberto para surpresa, assim, porque é aí que vem a boa história, né? E as melhores histórias são essas, porque se você nem sabia daquilo, se você se preparou todo, né? Tipo, fez toda a sua pesquisa e chega lá e a pessoa te conta um negócio novo, é uma exclusiva, né? É uma É. parada que ninguém sabe. Porque se você pesquisou e não achou essa informação, né? Tem alguma coisa legal ali. Tem até uma brincadeira que eu já ouvi que é aquela coisa do você tá tão focado no que você saiu para fazer, é o repórter que sai para fazer sei lá, o lançamento de uma inauguração de uma biblioteca, no meio do caminho tem um incêndio rolando, ele passa e fala: "Não, mas eu vou fazer a inauguração". Não, olha para lá, entendeu? Você tem que estar com o olhar aberto, porque na rua um monte de coisa acontece, né? Não tem jeito. Sim. E agora que você já está acostumada com o ao vivo, qual é a sua parte favorita agora do. E também da CNN, né? Que é uma experiência nova, imagino. Totalmente nova. Ah, assim, eu tô bem feliz com o projeto que eu tô agora, o Tonight, porque eu gosto de projetos mais leves, assim, sabe? Gosto muito do Hard News, adoro ali o ao vivo, notícia chegando de última hora. Isso, nossa, isso é uma delícia. É uma adrenalina muito boa, sinto falta disso. Mas também gosto do mais leve. Eu acho que agora que eu estou ficando mais velha, entre aspas, tô com 31, né? Mas assim, que eu tô com 12 anos de carreira, então assim, eu já tô chegando numa fase que eu tô querendo dar uma relaxada, sabe? E de fato desacelerar um pouco, assim, porque enfim, eu acho que
cada um sabe o seu caminho. Para mim, faz sentido agora dar uma desacelerada, focar em família, essas coisas super, super ligadas à família e tal. Então, eu estou muito feliz com o projeto agora e eu acho que a minha parte favorita de qualquer trabalho que eu faço é quando eu me divirto, sabe? Então, se eu estou me divertindo, pode ser qualquer momento, assim, sabe? Para mim faz sentido. Então, hoje fazer o Tonight ao lado da Gabi do Karnal é um momento que me deixa feliz, assim, sabe? A gente dá risada, a gente se diverte, a gente fala besteira nos bastidores, a gente no ar, a nossa química é muito boa. Então, assim, isso me deixa feliz. Eu volto para casa com aquela sensação de, sabe, legal. Tipo, a gente acabou de gravar hoje, eu cheguei aqui, eu tô me sentindo super bem. Falei, cara, que conversa legal que a gente teve, sabe? Tipo, a gente tá oferecendo um conteúdo bem, bem bom, assim, para as pessoas. Muitas vezes um conteúdo leve, muitas vezes um conteúdo mais sério, que faz a galera pensar. Mas, enfim, seja qual for, é um conteúdo legal. Então, eu fico muito com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Então, eu gosto de me divertir quando eu trabalho. Se eu tô me divertindo, tá tudo bem. Sim. E acho que também vocês falam de assuntos muito legais, que é muito gostoso, né? E trazem convidados. Então eu acho que é um papo que parece uma conversa, né? Parece que você tá ali com a hora marcada para bater um papo, né? Nem parece trabalho, é muito gostoso. E o que que você tá achando de trabalhar no meio da quarentena, né? Porque deve ser bizarro. Todo mundo chega de máscara, aí vocês têm que, imagino, fazer teste direto. Como tá sendo isso? Então, como o jornalismo desde o começo é trabalho essencial, né? Então eu não parei desde o começo da pandemia, até porque a CNN estreou no dia 15 de março e a pandemia chegou em março, então a gente estreou na pandemia. E para mim foi muito esquisito, assim, sabe? Porque a gente falava sobre o que estava acontecendo. Eu lembro, a gente nos pilotos, eu acho que a gente teve o primeiro, eu não lembro cronologicamente, mas eu não sei se foi nos pilotos, foi no ar que a gente deu a notícia do primeiro caso confirmado em São Paulo. E aí, às vezes, a gente está tão focado ali em lembrar do que tem que falar, em ouvir o ponto, em olhar para a câmera certa, em apurar alguma coisa, em pensar no entrevistado, em pesquisar o entrevistado, que a gente não para e pensa, poxa, a gente está falando de uma pandemia. Então, eu estava ali tão acelerada com estreia, com nervosismo, com isso, que eu falei, eu preciso parar e entender também a minha vida pessoal, sabe? Não a vida profissional, sabe? Eu preciso entender como é que. Não tinha, na época, recomendação de usar máscara, era tudo muito inicial, assim. Então foi muito esquisito, assim, sabe? No começo, porque eu falei, a gente tinha tantos planos de falar sobre assuntos tão legais no live, na época, né? Quando eu tava no live, cultura pop, filmes e tudo mais, e não deu, Não porque, né? combinava, A né, gente tinha muito. que. Não tinha clima e o nosso serviço ali era informação, era o mais importante. Então foi um pancadão no começo, assim. E aí, em março, eu tive Covid logo em março, assim, no fim de março, começo de abril. A gente ficou 2 semanas afastados, eu e o Felipe. E foi aí que eu parei e falei, poxa, eu preciso desacelerar, sabe? Eu preciso também me cuidar um pouco. Aí foram 2 semanas. Quando eu voltei com um pensamento totalmente diferente, assim, não sobre a pandemia, mas sobre a minha vida mesmo, assim, sabe? Do Sim. tipo, Porque começou a pandemia, você tinha que dar essa notícia. Então você tava, vou dar notícia, tava no automático, né? ao mesmo tempo, assim, claro que as recomendações na época eram com os mais velhos, os idosos e tal, era tudo que a gente sabia naquele momento, então Nas primeiras não semanas não sabia nada. sabia nada, não sabia nada, a gente estava morrendo de medo, assim, sabe? Então, claro, não vi meus pais, segui todas as recomendações, mas comigo, assim, eu não estava pensando em mim naquela época, eu estava pensando nas pessoas, no público, em levar informação e tal. Então, quando aconteceu comigo, eu virei e falei, ó, eu preciso, na minha vida, talvez tenha vindo a minha ideia de desacelerar, que eu pensei, falei, eu preciso pensar em mim, sabe? Eu preciso me cuidar e tal. Então, quando eu voltei de um jeito um pouco diferente, do tipo, claro, meu trabalho é extremamente importante, minha função é dar notícia, minha missão é essa. Estava muito feliz de fazer parte de um momento tão difícil, né, do mundo, do Brasil e tal, de estar ali como uma comunicadora, como voz de muitas coisas que estavam acontecendo. Mas quando eu chegava em casa, eu falava, vou desligar, eu preciso cuidar de mim, sabe? Então, foi um pouco esquisito no começo, sabe? Mas aí, com o tempo, a gente foi conseguindo mais informação sobre a pandemia e tal. Mas era uma. Cada vez que eu saía de casa, assim,
eu saía com um pouco de medo, assim, sabe? Porque a gente precisava da informação, era um trabalho essencial, mas a gente ficava assim, poxa, eu tô me arriscando e tal, mas é o que eu escolhi para fazer, é o que eu amo fazer, eu vou fazer com todo o meu coração e vou tentar me cuidar ao máximo. Então é o que eu venho tentando fazer desde então, assim, sabe? Vi meus pais já, mas de longe, seguindo todas as recomendações, tudo bonitinho, que me dói muito, porque eu morro de saudades. Mas é isso, só espero que isso passe logo, sabe? Saudade, gente, de abraçar as pessoas, de Vem festa, vacina, né? de show, ai, socorro, sabe? Você é dos shows, né? Amo os shows. Eu não Eu amo. gosto muito. Não, por quê? Porque eu não conheço as bandas, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só vou no show, tipo, sei lá, eu iria no show dos Beatles, mas aí não tem como. Eu fui no show do Aí, Paul, que justo. teve recentemente, que foi lá no. Acho que foi no Allianz, né? Eu fui, ele acendi o celular, fiz tudo, eu amo o Paul. Mas assim, fora isso, tipo, eu não sei, tipo, eu não sei quem são as pessoas, eu não sei as músicas, eu não sou muito. Eu sei Eu todos os amo, eu filmes, sei as que- séries. Nossa, como assim? Eu vou te mandar umas dicas Manda depois. uma playlist. Eu amo festival. Ai, que saudade de um Lollapalooza, meu Deus do céu. Nossa, isso aí pra mim é o inferno. Não, mas Não. tem um jeito legal de se divertir. Tem Nossa, aquele tanto de gente. Eu também não curto também muita multidão, não, mas assim, show é uma vibe tão boa. Então, por exemplo, show do Paul, eu fui acho que 10 vezes. Sei lá, nem lembro. Mas assim, você sabe, você teve lá, é uma vibe muito gostosa, assim, sabe? Que você sai e fala, putz, que da hora, sabe? Todo mundo cantando junto e tal. O É. último show que eu fui foi o show do Maroon 5, que teve aqui. Foi antes da pandemia, foram tipo 5 dias antes, assim. E aí, o que que aconteceu? Em março, tinha show dos Backstreet Boys em São Paulo. Teve. Aí cancelou? Cancelou, porque eu ia. E eu fiquei arrasada. A sorte é que eu já vi Backstreet Boys em Las Vegas uma vez, mas eu fiquei muito mal. Porque Eu eles vi em fizeram show no Brasília uma vez. Rio. É demais! E eles fizeram show no Rio e em São Paulo foi cancelado. E ia ter show do McFly, que é uma banda que eu amo, 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 amo de paixão. Ah, Sei lá. muita gente que conhece. Parece ótimo. É uma banda britânica, é muito legal. Eu sou fã deles desde que eu tinha, tipo, 16 anos, sei lá e tal. Sou muito fã dos caras mesmo. E aí eles ficaram parados 8 anos, sei lá quanto tempo. Eu sou péssima com data. E aí voltaram e falaram, anunciaram a turnê no Brasil. Aí eles falaram, a gente vai fazer 8 shows. Aí o que eu fiz? Organizei, chamei minha melhor amiga e falei: é o seguinte, a gente vai nos 8. A Meu gente Deus, que louca. pegar o voo. Fiz o roteiro certinho aqui, ó. Peguei e Ah, falei, tipo, ó, em cada cidade que eles a fossem. gente ia pegar van para uma cidade, a gente ia de avião para outra. E aí o show deles, um dos shows ia cair no meu aniversário. Eu falei, cara, a gente vai, a gente pega road trip, 6 horas de Meu estrada, Deus. vamos que vamos. Cara, a gente tava esperando isso, tipo, por, sei lá, 4 meses, assim, se planejando. Aí aconteceu, cancelou todos os shows. E aí falaram, ah, o show em setembro. Passou setembro, a pandemia não passou, agora eu tô jogando pro universo. Aí uma hora vai dar certo, entendeu? Não, mas eles vão voltar. Vão voltar não, vir, né? Não sei se eles já É, vieram. já vieram, mas assim, né? Poxa vida, tô esperando esse momento aí. Ai, Vem vacina. é. Cadê a Vem vacina? vacina. Quero meus shows de Nossa, volta. e eu vi. E aí tá foda, né? A galera falando esses papos de a vacina da China, a vacina do não sei onde eu não vou querer, a vacina do não sei o que lá. Não... Ah, isso me irrita de um tanto. Gente, se fizer a vacina aqui na esquina, eu tô aceitando, entendeu? Vamos, eu faço cobaia, Sim, pode testar em mim. Entendeu? Não tem problema. 2020, a gente ainda tá falando do movimento anti-vacina, sabe, gente? Será que as pessoas entenderam a importância que isso tem, não só para elas, para o mundo, para a sociedade, sabe? Mas, enfim, é difícil, assim. Eu só espero que a vacina chegue, a vacina segura, a vacina que todo mundo, que for aprovada por tudo que tem que ser aprovado e que a gente possa logo se abraçar e ser feliz e pular num show, ver um filme, sei lá, qualquer coisa. Eu só tô Sim, eu tô morrendo de brincando, tá, saudade. gente? Eu não vou aceitar a vacina da esquina também. Mas é porque tem gente que tá com muita regra pra essa vacina. Eu acho que, claro, que vai tá tudo testada. E óbvio que se for. Poxa, claro. Não tem nem o que falar. Mas falando nisso desse tema, que é uma coisa
mais polêmica, por exemplo, você falou que, tipo, você tinha 500 seguidores. De repente, você apareceu na televisão ao vivo e começou a ter um monte de seguidores. E agora eu vi que você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Como que foi isso pra você? Tipo, porque querendo ou não, você virou uma influenciadora, né? A sua opinião influencia pessoas, você tá ali na internet e tal. Então, como que foi pra você essa mudança e... Foi meio que sem querer querendo, né? Foi muito sem querer. Porque assim, eu sou, como eu disse, né? Eu sou extremamente tímida. E o meu objetivo nunca foi ser uma pessoa conhecida. Nunca foi ser uma pessoa pública. O meu objetivo era fazer o meu trabalho e voltar para casa, ficar com a minha família e ser feliz, entendeu? E aí isso aconteceu meio que assim, eu nunca trabalhei para de fato aparecer na televisão, sabe? Nunca foi uma coisa que eu busquei, assim, sabe? Eu gostava de apresentar vídeo, mas eu podia ficar ali na internet tranquilinha, assim, sabe? Não era uma questão para mim, assim. Só que quando eu fui chamada para fazer o de 1 minuto, eu também não tinha parado para pensar que isso poderia acontecer. Porque eu Das falei, gente, consequências. eu não tinha parado para pensar nisso, entendeu? Eu só tinha, naquele momento, eu só estava pensando no trabalho. Eu só queria fazer o G1 Minuto, o boletim, terminar, voltar para minha casa. Eu falei, minha vida vai ser essa, não tem problema nenhum. E aí, cara, as pessoas, eu falei, e assim, eu sou muito insegura, então o que eu pensei foi, nossa, a galera vai me odiar, cara, eu usando camiseta, piercing no nariz, vai dar tudo errado, as pessoas vão me atacar na internet, vai ser horrível e tal. E aí foi uma coisa totalmente contrária, assim, o que me assustou demais também positivamente, assim. Então, as pessoas aceitaram muito bem, sabe? As pessoas gostaram, as pessoas se identificaram comigo de algum jeito e tal, e isso me deixou muito feliz. Então, o crescimento foi muito rápido, sabe? E aí eu fiquei super feliz, assim. E aí eu comecei a perceber que, poxa, as pessoas estão me seguindo, agora o que eu posto tem uma relevância muito maior. Só que eu coloquei na minha cabeça. É muito difícil pra gente que é jornalista virar a chavinha e entender que, de certa maneira, você vira uma celebridade, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas que você vira uma pessoa pública conhecida de fato. E aí eu falei, eu demorei para aceitar isso, tanto que eu falei, não, eu vou seguir com o meu Instagram como sempre foi. Imagina, eu vou postar minha família, eu vou postar meu cachorro, vou postar minhas séries e nada vai me fazer mudar, entendeu? Corta E aí eu para. não, aí eu falei, gente, começou, quando sei lá, eu cheguei em 500 mil, eu falei, o que que tá acontecendo, sabe? Meu Deus do céu. E aí as pessoas mandavam e me reconheciam na rua, eu falei, gente, socorro, e eu sou tímida pra caramba, então eu ficava, sabe, eu ficava mais tímida que as próprias pessoas, assim. Aí hoje, eu juro, uma vez eu tava com a minha chefe, a gente tava almoçando, e aí a pessoa veio e falou, Mari, aí minha chefe falou, ela tá mais tímida que você, mas é ela sim, viu? E eu tava, tipo, morrendo de medo, assim, de falar com a Travou. pessoa, sabe? Então, hoje, assim, eu já elaborei muito isso dentro de mim. Hoje eu já aceito que sim, eu sou uma pessoa pública, eu já aceito que sim, eu influencio pessoas, mas eu tento seguir muito o que eu sempre fiz, mesmo quando eu não era uma pessoa pública. Então, eu ainda continuo postando minha família, eu ainda continuo postando as minhas séries, eu ainda continuo basicamente do mesmo jeito que eu vivia, assim, sabe? Claro que agora você é procurado para fazer trabalhos no Instagram, você é procurado para comentar alguma coisa no Instagram, as pessoas te demandam isso em alguns momentos, e quando eu acho que eu posso falar sobre alguma coisa, que eu também não dou opinião sobre tudo, não, porque quem sou eu para isso, entendeu? Não gosto disso, eu só dou opinião sobre o que eu me sinto confortável para opinar. Então, eu acho que hoje eu já consigo elaborar isso melhor dentro de mim, assim, sabe? Mas foi um processo e eu sou uma pessoa ainda muito tímida, então o que que eu faço? Como eu tenho um Instagram com 1.600.000 pessoas, eu olho e falo, em alguns momentos eu moro sozinha, eu falo, eu preciso ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha. Então é importante para mim ficar sozinha com a minha série, com o meu filme. O Felipe sabe muito bem disso. Ele sabe que eu preciso dos meus momentos sozinha, porque às vezes a gente tem tanta atenção em cima da gente, é tão demandado e é muita coisa acontecendo que você precisa do seu momento de paz e solidão ali, sabe? Casulo. Então nossa, várias vezes assim eu largo o celular, claro que deixo perto, porque às vezes meus pais podem precisar de mim e tal, não sei o quê, mas assim, pô, às vezes a pessoa, Mari, cadê você? Você não posta no story há um tempo. É aquele momento que eu falo, eu só preciso ficar quieta, sabe? E isso faz muito bem pra cabeça, assim. Então, nesse momento eu já me sinto mais confortável com o que aconteceu, assim, sabe? Mas foi um processo.
Mas o que mudou de, tipo, postagem, o que você não falava, ou o que você fala agora? O que mudou, você acha? Mudou algo? Eu acho que hoje, talvez eu sinto, não é uma pressão, mas assim, eu recebo tanta mensagem legal, assim, tanta mensagem boa, tanto carinho, assim, que eu juro pra você, às vezes eu não consigo entender, assim, muito bem, sabe? Porque eu falo, poxa, as pessoas gostam de mim porque sim, assim, sabe? E às vezes eu fico tentando entender por quê. E eu recebo um monte de mensagem, porque assim, eu não sou. Meu trabalho, de fato, meu trabalho principal é o jornalismo, né? Então, assim, eu tô ali no Instagram agora como um trabalho paralelo, assim, sabe? Então, eu também invisto meu tempo ali e tal. Então, hoje eu consigo pensar no meu Instagram com mais estratégia do que eu pensava antes. Então, antigamente eu via, sentia vontade e postava. Hoje eu ouço, leio todas as mensagens que eu recebo, todas eu leio. Posso não responder, mas eu leio todas. É, e tento atender ali ao máximo de demandas que eu consigo. Então, muita gente pede para eu mostrar, mostra o seu look, é uma coisa que eu tinha uma resistência absurda em fazer. Porque eu falava, gente, que ego trip, entendeu? Tipo, para que eu vou ficar Entendi. postando eu, sabe? Eu. Uhum. Eu postava sempre o outro, assim, sabe? E aí eu Mas as pessoas comecei. te seguem porque elas querem ver você. É isso, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu tive que elaborar dentro de mim. Então, eu comecei a postar mais as minhas roupas depois de um tempo e me sentir menos mal por isso, sabe? Do tipo, eu não sou uma pessoa egocêntrica porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu também gosto de ver o look das pessoas que eu admiro. Então, tudo bem, entendeu? Então, eu acho que agora eu estou começando a postar mais coisas minhas, que é então, uma selfie, um look, uma opinião simples, uma recomendação minha, porque no começo eu tinha assim, ai gente, imagina, o que o povo quer me ver, o que o povo quer saber o que eu tenho pra falar, então isso para mim era muito difícil, sabe? Então hoje o que mudou é que hoje eu estou começando a me ver como algo que as pessoas talvez queiram ver também, sabe? Então é difícil para mim. Esse é um processo muito difícil, assim. Deveria postar mais looks, porque as pessoas continuam pedindo? Deveria. Mas calma, gente. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir quebrar essa barreira dentro de mim, eventualmente. É, mas eu imagino que é difícil porque você, como você falou, você começou por trás das câmeras, fazendo site, né, fazendo matéria e tal. E aí imagino que você foi fazendo um vídeo aqui, um outro ali, de repente você tá ao vivo, é muito diferente, né? Porque, por exemplo, eu tava meio que buscando, não buscando ser famosa, mas tipo, eu tava ali fazendo um blog, sabe? Eu tava ali fazendo um vídeo, fazendo uma maquiagem no começo, eu fazia maquiagem. Então, vocês. E eu também sempre vim da internet. Então você tem muito contato com o público, né? Então o tempo todo o público te dá feedback na hora, né? Na TV não. Na TV você vai lá, faz. Aí depois que você chega em casa que você vê, caraca, olha aqui. Depois não, né? Claro que na hora, hoje a gente vê na hora. Mas imagino que naquela época devia ser uma coisa muito ainda. Estou na TV, não estou na internet, né? Então acho que é um momento que você tem que falar, tá. E é a mesma coisa do jornalismo que a gente estava falando, sobre você dar entrevista. Eu nunca acho que o interesse está em mim, porque eu sou jornalista, entendeu? Eu sempre vejo o interesse no outro. Eu sempre vejo o interesse na história do outro, no que o outro tem para contar e tal. Então, quando eu estou no meu Instagram, que é um Instagram meu, que é o meu nome, que as pessoas querem saber sobre mim, ainda é muito difícil, sabe? Porque eu falo, meu Deus do céu, aqui eu vou ter que falar sobre mim. Então, hoje em dia acontece de muitas vezes as pessoas mandarem mensagem para mim e falarem, Mari, eu tô com saudades de ver seus sobrinhos aqui nos stories. Eu falo, cara, as pessoas querem ver a minha família. Olha que coisa louca. É um carinho absurdo. Eu fico super grata por isso, porque o que eu tenho de mais precioso na minha vida é minha família. Mas assim, eu fico pensando, gente, assim, minha família para mim é a melhor do mundo, as perfeitas Mas sem pros defeito. outros. Super interessante. Eu fico, gente, é pros outros também? Sabe? É estranho, assim, sabe? Mas eu tô acostumando. Uma hora eu acostumo. E uma outra coisa que você comentou de quando você foi pra CNN também, né? Que você tava na Globo, que imagino que todo mundo, acho que minha mãe, acho que todo mundo que trabalha na nossa área, na comunicação, fala, não, um dia eu vou estar na Globo, né? A gente sonha com estar na Globo e tal. Então, como foi pra você essa decisão e a proposta e tudo de sair da Globo e ir pra CNN? Porque era um risco, né? Vai que a CNN dava tudo errado. Sim, e eu
A Globo foi meu primeiro e único. Eu tinha esse discurso antes, né? Mas agora já é o meu segundo. Mas assim, a Globo foi meu primeiro trabalho. Eu entrei como estagiária, foi a minha primeira tentativa de conseguir um trabalho foi na Globo. Então eu tentei, consegui, entrei. E fiquei 11 anos lá. Então lá era a minha segunda casa, assim, sabe? Eu conhecia todo mundo, assim. É do lado da minha casa também, eu moro perto. Então, para mim, plantão era uma coisa assim, eu saía de casa 5 minutos antes, estava lá. Muitas vezes eu ia para resolver um negócio, voltava, era quase como uma extensão da minha casa, de fato. E aí foi lá que eu conheci o Felipe, foi lá que a gente começou a namorar e tal. Então, quando a proposta veio, foi uma proposta muito legal, assim, muito respeitosa, muito, enfim, demais, assim. A proposta veio como uma chance de eu e o Felipe trabalharmos juntos. E como eu estava na reportagem na época, estava como repórter do Mais Você, a minha grande paixão é apresentar, é estúdio, eu gosto muito disso. Então, eu falei, poxa, é uma chance de eu voltar a fazer o que eu gosto de fato, sabe? Eu amo, acho que a reportagem leva a gente a lugares incríveis, a gente aprende muito, mas o que eu gosto de fazer é apresentar. Então, a gente conversou bastante, a gente demorou muito para tomar uma decisão, porque eu, principalmente, sou muito mais zona de conforto, o Felipe arrisca muito mais. Então, a gente ficou os dois ali o tempo inteiro, será? Colocando as coisas assim e tal. E eu falei, quer saber? Eu preciso me movimentar. Eu sozinha, assim, sabe? Porque para mim seria importante sair da zona de conforto para me testar, assim, sabe? Uma coisa mais minha mesmo, de entender que, poxa, eu posso me arriscar em outros lugares, eu posso conhecer pessoas novas. Para mim, a zona de conforto ali era inteira. Então, era o lugar, eram as pessoas, era perto de casa, era tudo zona de conforto. Então, agora eu falei, bom, vou Mas dar uma você mudou muito movimentada. de programas lá dentro. É Muito, engraçado que muito. pra mim não parecia que você tava numa zona de conforto, porque você mudava muito, mudava pra outro Não, bem programa, daí você falou, daí você foi pros esportes, depois foi pra Ana Maria, daí você, tipo, é porque eu acho que quando você tá lá, você acaba conhecendo a empresa inteira. Então, tudo bem, eu ia pro esporte, mas eu conhecia gente do esporte. Eu aham. fui pra Ana Maria, eu conhecia gente da Ana Maria. Eu trabalhei no Bem-Estar, virei super amiga das pessoas de lá. Então, no G1 nem se fala. Então, eu acho que a zona de conforto era uma coisa mais geral, assim, a função podia mudar de fato, mas em termos de casa, assim, ainda era Casinha. uma zona de conforto, né? Então, quando eu fui para a CNN, era tudo novo, era um escritório novo, com pessoas novas, com projetos novos, e isso me deu um frio na barriga que eu gostei. Então, eu me desafiei, e que bom que eu me desafiei, assim, porque eu cresci muito, assim, nesse 1 ano e meio, assim, mais ou menos, né, que a gente saiu, eu cresci muito, muito mesmo, e ainda bem que eu fiz isso, assim, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente precisa dar uma movimentada na vida, assim, sabe? Mas como eu sempre digo, sou eternamente grata a todos os anos que eu passei lá, morro de saudade dos meus amigos, morro de saudade de conviver com eles, mas a vida é assim, né? A gente vai, volta, muda, enfim, se mexe de um lado pro outro e vai que vai. E é meio que o que eu falei, assim, de ser um risco que sim, podia dar tudo errado, mas podia ser uma explosão, podia dar tudo certo, que é o que aconteceu, sabe? Que eu acho que hoje você tem muito mais visibilidade do que antes. Tipo, apesar das pessoas já te conhecerem, você já tinha seguidores. E eu já te conhecia de ver, sabe de onde que eu tinha te visto? Quando eu tava na padaria e passava aqueles momentos que você entrava num minuto. E Aham. aí eu tinha visto, falei, essa menina com essa camiseta aí de. Eu não lembro o que que era, mas alguma camiseta, uma coisa mais divertida, né? Porque você espera aquela coisa do jornalista sério e de roupinha e tal, e você tava de boa, falando de boa. É, isso aí, Fátima. Muito da hora esse negócio, sabe? Muito tranquilo. Era muito legal. E aí eu falei, cara, essa menina. Então, tipo, eu já te conhecia. Acho que muita gente já te conhecia, mas eu acho que tá na CNN te deu um. Te abrangiu mais, não sei. Você acha que tem mais gente que te conhece agora? Eu acho que agora as pessoas que me conhecem, eu acho que teve um processo de quando eu saí do G1 Minuto, porque eu fiquei conhecida muito ali, né? E quando eu saí, as pessoas me mandaram mensagem: volta, é sua cara, a gente quer você de volta e tal. E aí foi muito difícil para as pessoas se acostumarem a me ver em outra situação, em outra posição, em outra função, em outro programa, enfim, em outro formato. Eu acho que teve um processo ali muito difícil mesmo das pessoas entenderem e até
Pra mim foi difícil entender, né? É Porque eu engraçado isso, porque eu lembrei muito, tipo assim, o ator do Harry Potter, que toda a gente sempre vai ver ele com a sei. cara do Harry Potter, mas com a apresentadora a gente não pensa que tem isso, mas tem, né? A própria Fátima. Quem que lembra que ela era do Jornal Nacional, ficava lá no jornal dando notícia e de repente ela tem um programa super de entretenimento, de conversar, né? E E também, como foi difícil pra ela fazer a transição também, né? total, Então, pra quebrar mim, foi isso, muito né? difícil. É, porque você tá ali, as pessoas estão acostumadas. A televisão é hábito, é rotina. Então a pessoa tá acostumada a te ver no mesmo horário, todos os dias. Você vai entrar na casa dela todos os dias no mesmo horário e tal, não sei o quê. E aí, do nada, você sai. E isso pro público é ruim, porque ele fala, poxa, sabe, eu te recebia na minha casa, volta, né? Eu quero te ver de novo e tal. Então, eu acho que foi um processo, assim, de transição para várias funções que eu tive depois daquela, até para eu entender o que combinava comigo e o que não combinava comigo e tal. E eu acho que hoje, o que aconteceu? As pessoas se acostumaram a entender que eu posso desempenhar outras funções. Eu posso ficar mais de um minuto na televisão, entendeu? Então, eu acho que hoje, eu não sei nem se é projeção a palavra, eu acho que é projeção, enfim, não sei, não tenho esse dado exato de números se as pessoas estão me vendo mais ou menos. Mas eu acho que agora as pessoas já estão mais. Sabe quando, tipo, você tem um pico, né? As pessoas descobrem quem você é. Eu acho que agora as pessoas estão, eu não sei, acostumadas a me ver em situações diferentes. Não sei, não consigo avaliar isso de certa maneira assim, mas eu acho que não é sobre projeção, não. Acho que as pessoas passaram a me acompanhar mais de repente, sabe? Acho que eu trouxe uma galera que já me acompanhava e que continua me acompanhando, e de repente um vai falando pro outro, vai falando para um, para um, para um, para um, e as coisas vão acontecendo. Então, não sei, agora eu me sinto mais confortável para tomar, para andar novos caminhos, assim, sabe? No começo eu era meio apegada à minha função, agora eu acho que eu já percebi que em alguns momentos dá para mudar e que fica tudo bem, que as pessoas continuam acompanhando a gente. Ninguém vai embora. Alguns vão embora, tudo bem. Mas quem gosta da gente segue ali, sabe? Então isso eu fico Sim. muito grata. E agora você tem um podcast que eu já participei 2 vezes, que é o Na Pois Palma da é. Mari. E como foi agora ter um podcast, que é uma outra mídia, né? É uma outra coisa. Eu penei um pouco pra aprender, assim, mexer com podcast. Aquelas mexer, né? Parece aquelas velhas que não sabem. Mas sim, eu acho que é outra linguagem, né? Tipo, a pessoa não tá te vendo, então você tem que explicar as coisas melhor. É outra coisa, né? Como foi isso na sua experiência, assim, pra você? O que eu fico mais feliz do podcast é que eu não preciso passar maquiagem. Não é perfeito? Gente, eu amo, porque assim, nossa, assim, eu uso maquiagem no meu dia a dia, né? Não vou falar que não, mas muito básico, assim. Então, maquiagem para gravação é uma coisa que, assim, eu me sinto linda, maravilhosa, mas morro de preguiça. Então, eu fico muito feliz por isso. E quando eu comecei a fazer podcast, a primeira vez que eu gravei o piloto, eu olhei e falei, caramba, por que eu não fazia isso antes? É muito legal fazer podcast. É muito legal. Então, assim, eu amo fazer. O nome é maravilhoso, assim, eu acho muito legal esse nome. E é um projeto ali paralelo que eu tenho para falar sobre entretenimento e cultura pop. Então, é um momento que eu me realizo ali, sabe? E tenho gostado bastante, assim, é um momento muito gostoso para mim. E como que você atochou na CNN e falou, eu quero um podcast de cultura pop? Por Não fui favor. eu, foram eles que me falaram. Então, Sério? sim, porque quando a gente estava, né, no começo pensando um milhão de coisas, e claro, as pessoas, quando contratam a gente, conhecem o nosso perfil, né? Então a galera sabia que eu curto uma coisa mais geek, eu curto falar sobre filme, série e tal. E aí falaram, Mari, que você acha de você ter um podcast de cultura pop, de entretenimento, entrevistar pessoas e tal? Eu falei, nossa, lógico, vamos fazer isso. Até porque eu já estava querendo ter um produto meu para falar sobre isso, sabe? Então, ah, casou muito bem, assim, foi muito legal. Então, vamos que vamos. Tô adorando fazer. Ouçam, gente, na Palma da Mari, no Spotify. E o que que você acha que você mais, sei lá, aprendeu nessa sua jornada até aqui, assim? O que que você, nessas mudanças todas, é, que você falou que uma coisa era casinha, mas ali dentro você mudava bastante, você mudava de tema, e agora para CNN, o que que você aprendeu como jornalista nesses anos, nesses 12 anos de carreira? Cara, eu aprendi primeiro, aquilo que eu falei já, né? A me surpreender com as coisas. Eu acho que isso é extremamente importante.
E eu aprendi uma coisa que, para mim, para algumas pessoas pode não ser uma grande conquista, mas para mim é. Eu aprendi a socializar. É Porque de você é verdade. muito tímida. Você fala que é tímida, mas não dá nem pra imaginar. Sou muito tímida mesmo. Quando eu tô numa situação desconfortável com pessoas que eu não conheço, eu falo umas coisas sem sentido, eu troco palavra, eu fico nervosa. Quando eu vou numa festa com o Felipe, eu peço pra ele, eu falo, amor, e ele é extremamente sociável, então a gente faz um tempo sentadinho num cantinho, eu e ele, para eu poder respirar, e um tempo socializando. A gente já tem uma dinâmica assim muito, muito definida. Então, acho que para mim isso é uma conquista muito grande, sabe? E pode parecer que não, mas é muito grande você. Hoje eu conseguir de fato conversar com as pessoas. Claro que eu ainda tenho meus bloqueios, eu ainda tenho, enfim, inseguranças e tal, mas assim, hoje eu me forcei, entre aspas, no bom sentido, a descobrir um lado meu que eu não sabia, que é o de conhecer pessoas. Porque para você ser jornalista, você precisa conversar com as pessoas, né? Você precisa contar, ouvir histórias e tal. Então, eu conheci histórias maravilhosas, eu conheci pessoas maravilhosas que toparam dividir um pouco da vida delas comigo. Então, eu acho que o mundo que eu descobri me abrindo para histórias e pessoas foi o maior presente que o jornalismo me deu, assim, sabe? Talvez se eu não tivesse seguido esse caminho, tivesse continuado dentro daquela minha timidez, trabalhando em outra profissão, eu não teria descoberto esse mundo tão legal, sabe? Então eu agradeço ao jornalismo e à minha carreira por terem me tirado daquela minha caixinha de timidez e me colocado um pouquinho para o mundo, assim, sabe? Porque eu viajei muito, eu vivi experiências muito legais, então eu acho que bom que eu segui o caminho do jornalismo para me tirar daquela de dentro da minha casa, do meu quarto, vendo série, sabe? Ainda volto para minha casa, para o meu quarto para ver série, mas os momentos que eu saio sempre são muito legais, então acho que isso é o mais legal. E temos perguntas do público para você, Mari. Que medo. Ó, vamos lá. Ó, vamos começar de boa, então, já que você tá falando de Tá bom. séries e tal. Não sei, mas não tem nenhuma pergunta difícil, na verdade. Eu assim, meu Deus, se essa é de boa, socorro, o que que vai ter? Não, o Deal.f perguntou quais as suas séries favoritas. Eu sei que uma é Ah, Friends. cara, uma é Friends, é principal, né? Eu tenho tatuagem de Friends e tal. Eu gosto muito de This Is Us. Aliás, tem episódio novo. Hoje é quarta-feira, a gente tá gravando na quarta-feira, mas tem episódio novo hoje. Acabei de lembrar, tinha marcado de jantar com o Felipe, vou ver se eu vou desmarco isso aí. Mas enfim, mas prioridade, né? Gosto muito Depois da de janta. gosto muito, muito mesmo, assim, é uma das séries que eu Você mais. Eu chora gosto em todos os de todos, episódios? todos. O Teve Jack um aparece, eu episódio. tô chorando. Nossa. Teve um episódio que eu falei, hoje eu não vou chorar. No finalzinho eu tava assim, hoje eu não vou chorar. De repente, veio. Veio É alguma porque cena desgraçada. E aí eu já tava lá escorrendo. Eu chorei literalmente em todos. Não tem nenhum que eu não chorei. gente, é muito bom. Nossa, tem coisa melhor do que fazer um brigadeiro e assistir um This Is Us e se acabar de chorar, entendeu? Pra mim, esse é o rolê perfeito da vida. Então, eu gosto muito de série familiar, né? Então, eu gosto de This Is Us. Se você falar de comédia, eu amo Modern Family. Amo. E agora eu tô numa nova paixão que é Brooklyn Nine-Nine, assim. Eu amo demais, assim. Porra, Nossa, que série mas dá foda. pra ver muito seu estilo. Brooklyn e Modern tem uma coisa meio, uma vibe Tem, parecida ali, né? tem. Então eu fico ali oscilando entre comédia e drama, assim, sabe? Então, enfim, vai e volta. Entre comédia e um drama de chorar e se descabelar. Aquele dia que você quer rir, tem dia que você quer chorar. Então, eu fico ali, naquele meio do caminho. Então tá. Vamos lá, ó. A Lid no Insta perguntou: como foi escolher o jornalismo? Você sempre soube? Acho que sim. Eu sempre gostei de contar história e eu brinco que meu pai, ele é deficiente visual, então eu contava histórias para ele por ele não poder enxergar. Então, Ah, eu acho que isso me aproximou do jornalismo, assim, de uma maneira meio que natural, assim, sabe? Eu escrevia carta para a família, eu brincava de diagramar revistas e tal. Então, que eu legal! sempre tive isso. Mas, quando eu fui fazer vestibular, nossa, nem lembro da palavra, mas faz tanto tempo já. Quando eu fui fazer É que vestibular, agora é Enem, né? Não tem mais vestibular. gente, nossa senhora, nem lembro. Eu fui fazer e eu prestei para publicidade e jornalismo.
porque eu, sei lá, eu falei, vou estar com medo de não passar, falei, vou prestar publicidade, que é uma coisa que eu também curto, assim, um pouquinho. E aí eu acabei passando no jornalismo na Casper aqui em São Paulo e segui, assim, sabe? Mas não me vejo fazendo outra coisa. Acho que lá no fundo eu sempre soube, sabe? Ó, ainda nesse tema, o maior perrengue, a Carol Bordi perguntou, o maior perrengue que você já teve trabalhando na TV. Isso é Não boa. sei se perrengue, mas eu gravei uma reportagem especial para o Fantástico com a câmera 360, que eu fui fazer o treinamento do Exército lá em Manaus. Eu Meu fiquei Deus. 5 dias lá onde eles fazem o treinamento do Exército, um treinamento de 3 meses, se eu não me engano, não E lembro você mais. fez o treinamento? Eu fiz. Então eu saltei de um helicóptero em movimento na água, nadei com búfalos, eu atirei, fiz um monte de coisa, assim, fiz um treinamento real, assim, sabe? Mas Não depois você ficou um mês com dor, né? No corpo Não, fiquei inteiro. com dor e lá você tinha que pegar o barquinho para chegar, então não era na cidade, a gente, tipo, não era perrengue, mas foi uma experiência muito legal, assim, sabe? Que eu cansei, assim, nossa, eu juro para você, eu tinha que usar farda, tudo bonitinho, assim, eu tive que saltar de um helicóptero na tirolesa, Meu tipo, Deus! juro, Quando que eu vou fazer isso? procurem depois, foi bem legal, assim, sabe? Depois a gente foi para Bonito fazer também, então compensou. É, Fazer bonito, um tudo pouco mais isso. Aí foi tranquilo. legal. É. Eu fiz um treinamento. É que se eu falar isso agora é sacanagem com você, mas eu fiz o treinamento da Mulher Maravilha, das Amazonas. Gente, olha ela jogando na minha cara. Ah, mas é porque tinha tudo a ver, que eu não queria jogar isso na sua cara, mas eu fui pra Itália, onde era a cidade que eles gravaram lá. Matera era o lugar que eles gravaram a parte das Amazonas. E todas as atrizes, as figurantes e tal que faziam as Amazonas tinham que fazer um treinamento. E eu não sei quem que inventa essas pautas pra gente, porque quem inventou essa pauta não foi lá fazer. E essas pautas de vai pra Manaus, saltar de helicóptero e fazer treinamento de exército. E alguém inventou essa pauta, que é a Carol Moreira, e aí pra Itália fazer o treinamento das Amazonas. E aí, menina, eu fiz. E o cara não tava. Não é porque a gente tava filmando que ele tava tipo, finge aí. Ele queria que a gente fizesse o bagulho. E assim, gente, eu fiz o treinamento, no fim do dia, no mesmo dia eu já tava com dor. Eu já tava olhando assim, meu Deus! E aí aprendi a lutar com a espada, sabe? Foi muito legal, mas é meio que isso que você falou. É um puta perrengue, tipo, mas foi Não, muito legal. depois você acha legal, mas na hora É, você tá. Ah. na Não, hora e eu foi lembro horrível. que o capitão, eu não lembro, do exército, o pessoal falou pra ele: você tem que tratar ela igual todo mundo. E eu era o 02, eu acho, e ele ficava: O próprio não Bop. é pra descansar, não é pra descansar, vai, vai. E eu assim, tipo, eu Pede quero pra sair 02. eu Você quero eu quero. Netflix, sabe? Poxa vida, me deixa. Nossa, esse que eu fiz também foi. Mas você fez 5 dias, o meu foi um dia. E essa história até o pessoal conhece, porque justamente nesse dia eu tava sem desodorante. Porque a nossa mala se perdeu no caminho. A mala minha e da equipe e tal se perdeu na viagem. Porque a gente tava gravando outras coisas em outra cidade. E eu não tinha desodorante. E a produtora me emprestou o desodorante dela no dia anterior. Mas esse dia a gente saiu numa correria, não sei o que lá, e eu não passei desodo. E fui lá eu fazer treinamento, suando em bicas, naquele calor que tava naquela cidade, sem desodorante. Tava, assim, maravilhoso. Onde a gente consegue ver isso? Cara, isso passou na Warner, mas eu não sei se tem no canal do YouTube deles, na Warner Channel, mas eu posso verificar. Não pode perder isso, não. Não, isso é maravilhoso. Eu tenho os Queremos ver. takes, assim, o plano, mas eu tenho que pegar esse vídeo inteiro, porque realmente foi muito legal. Ó, a Lori Teixeira, como é trabalhar com o marido todo dia? Mas você ainda trabalha com ele todo dia? Agora não mais, né? A gente trabalhou exatamente no mesmo, né, projeto 3 meses. Então agora a gente está em horários diferentes e tal. E tem sido muito bom, porque cada um tem o seu espaço ali, isso é importante. Mas a gente também não teve problema trabalhando junto, não. Funcionou super bem. Ó, o Júlio B. Melo perguntou: quantas camisetas temáticas você tem? Ah, amado. Parei de contar na centésima, já nem sei mais. Tem Eu também muitas, não sei. muitas, muitas. Ó, e uma pergunta que tem a ver, da Mirelle DF. Como fazer o seu estilo pessoal se sobrepor ao estilo TV, né? Que é aquilo que a gente falou de terninho e não sei o quê. E como que foi pra você, acho que vou reformular a pergunta dela,
passar o seu estilo e poder usar as suas camisetas e que virou uma marca sua, né? Então, eu sempre conto essa história que quando eu fui fazer o piloto pro G1 Minuto, eu me arrumei toda, né? Coloquei salto e tal, não sei o quê. Aí eles falaram, não, Mari, pode vir como Mentira. você é mesmo, né? A gente quer você de verdade. Então, acho que não foi uma coisa que eu, teoricamente, pensei. Se eu tivesse pensado isso, tivesse tentado isso, talvez eu tivesse algum tipo de resistência, entendeu? Mas como foi uma coisa que me pediram, foi muito natural para mim, foi fácil, sabe? Eu sou eternamente grata por terem me deixado ser de Aceitado. verdade, sabe? Então, tranquilo, assim, sabe? Eu não vejo mais, hoje, eu não vejo mais como uma coisa que é automático, é natural, entendeu? Então, eu me visto para sair de casa, como eu sairia para trabalhar em qualquer situação, e eu vou lá e entro na televisão e apresento. Então, não é mais um esforço que, teoricamente, nunca foi, na verdade, um esforço que eu faço para tentar colocar o meu estilo, sabe? Eu simplesmente vou. Então, é bom, assim. Mas hoje em dia, imagino que tem um figurinista, uma pessoa lá da CNN que ajuda a montar os Tem, looks e tem, tal. tem figurinista. É muito engraçado, porque o meu figurino é totalmente diferente, assim, né? Mas muitas coisas são minhas, assim, muitas mesmo, assim. Então a gente vai mesclando com figurino e com coisas minhas e vai dando certo. Ó, a Maria Luísa tá perguntando dicas para quem quer ser jornalista. Acho que essa é uma pergunta meio abrangente, mas acho que uma dica, É. se você fosse dar uma dica. Cara, uma dica. Primeiro é importante dizer que quem quer ser jornalista vai perder feriado, aniversário, O porque plantão maldito. ninguém me disse isso antes, entendeu? Então acho importante a gente já ser realista e falar, ó, pode ser que você perca o Natal com a família, que você passe o ano novo na redação e tudo bem, paciência. Se é o que você quer fazer, é isso que importa. Mas eu acho que uma dica é não se acomodar, sabe? Eu acho que o jornalismo é uma coisa. Ele é sempre tão diferente, sabe? Nunca tem um dia igual ao outro. E eu acho que isso é muito legal, assim. Então, tentar viver o jornalismo e viver o dia a dia com o máximo que você conseguir, sabe? Porque se você se acomodar, o jornalismo vai lá e passa por cima de você, sabe? Então, eu acho que é tentar seguir o caminho natural dele. O Carlos V. Moura fez uma pergunta que eu acho que vai ser polêmica para você. Paul McCartney ou John Lennon? John Lennon, tranquilamente. Sério? Eu sou muito time Paul. Tranquilamente, assim. O Paul eu amo também, de paixão. Não é que eu, não gosto do Paul McCartney, não é isso. Curto muito, sou louca, já fui atrás dele em hotel e tal, não sei o quê. Mas, assim, é, mas eu acho que o John tem uma coisa... Na verdade, George Harrison primeiro, é o amor da minha vida. Chocada. Porque ele tem uma coisa sensível, uma sensibilidade que pra mim é foda, assim, eu acho muito incrível. E o John vem depois pelo que o John representou para o mundo e para a sociedade, assim, eu acho que ele era menos comercial, entre aspas, assim, sabe? Ele era mais coração, ele era mais verdade, assim. Então eu acho que as mensagens que o John passava e tal, e continuou passando até infelizmente ele morrer, para mim fazem ele ser um cara, um dos meus top 5 na vida, assim, sabe? Então eu ouço o John Lennon e falo, putz, ele é genial, cara. Como esse cara é foda, sabe? Que pena que ele não tá aqui hoje, assim, que ele estaria brigando também com o mundo inteiro por um mundo melhor, assim. Mas eu acho que o Paul é maravilhoso, é genial, um dos melhores músicos, compositores e artistas que eu já vi na minha vida. Eu amo aquele homem. Mas se eu tiver que escolher, Nossa, aí eu eu... tenho uma tatuagem de uma música do Paul. Qual? Calico Skies. Conhece? É muito Sim! linda. É, tá Ele, aqui. ele é um senhorzinho fofinho. É, eu amo o Paul. Ó. A Maia Nunes tá perguntando uma coisa que tem a ver com o lance das camisetas e tal, que, tipo, por usar camiseta, não usar salto, usar mais seu tênis, assim. Teve alguma situação que você foi tratada diferente? Várias. Não assim diretamente, Mas você mas percebe, né? até hoje existe ao mesmo tempo que existe um carinho muito grande e muitas pessoas felizes, que de fato eu me visto assim, porque dizem que isso abre caminhos e tal, tem uma galera que, por exemplo, eu fui para a CNN e fiquei na bancada como âncora, assim, sabe? Só que, poxa, eu segui o meu caminho, eu tava de tênis ali, camiseta, na bancada da CNN, sabe? E muita gente que não me conhecia, não conhecia minha carreira, não sabia que eu já tinha
enfim, ocupado espaços importantes até então, que eu já tinha falado sobre política e economia, que eu não era uma novata ali, sabe? Tinha gente me chamando de estagiária, entendeu? Ai, que Então, inferno. o que essa estagiária tá falando e tal? E aí, graças a Deus, eu já tô numa fase da minha vida muito mais esclarecida e segura, e isso não me abalou, assim, sabe? Mas ainda existe. Mas eu sei que é mais um problema dos outros do que meu, de fato, sabe? Eu sei o que eu fiz enfim, na minha carreira, e eu sei todos os motivos que me fizeram estar ali naquele momento com uma pessoa que é competente e validada para estar ali, né? Eu estava ali porque as pessoas acreditaram que eu podia estar. Então, poxa, paciência. Se você acha assim, eu só lamento por você, sabe? Claramente você faz terapia, né? Sim. Ai, é bom. Eu Façam acho que terapia. façam terapia, todo mundo faça terapia, mas pra pessoa pública, cara, sem terapia é muito difícil, viu? Eu sofri bastante já, assim. Eu comecei a fazer depois também, né? Antes não fazia. É. Ajuda muito. E a última pergunta é do Lucas Fernandes, que falou: Você e o Thiago Leifert trouxeram inovação pra TV. Como você vê o futuro da profissão no Brasil hoje? Nossa, eu amo quando vocês me colocam na mesma frase que o Thiago, porque, cara, ele é genial, né? Conheço o Thiago, já me deu muitas dicas, já conversamos muito sobre isso, e ele enfim, ele é um dos caras que eu mais admiro profissionalmente, assim como pessoa, é um cara incrível também. Me espelhei muito nele, ainda me espelho bastante. Cara, o futuro da profissão, o que eu vejo, tá? Mas essa é uma visão minha e posso estar errada. Mas eu vejo que cada vez mais as pessoas querem um jornalismo com pessoas autênticas. Então as pessoas querem conhecer quem está ali falando. As pessoas querem saber quem é você antes de saber o que você tem para falar. Então eu acho que essa percepção que eu tenho, pelo menos, pode ser que a percepção de outro jornalista seja diferente, sabe? Mas é muito legal isso, assim, porque é muito mais legal você ouvir uma notícia, uma informação de alguém que você teoricamente conhece. Óbvio que não é o seu amigo, mas assim, eu acho que as pessoas estão pedindo cada vez mais humanização, sabe, da informação. Mas um jornalista que se emociona, um jornalista que chora, um jornalista que ri, um jornalista que sai do roteiro, um jornalista que erra, porque, né? Por que não? Um jornalista que... Inclusive, tem vários memes, né, que ficaram famosos. Eu esqueci o nome daquela apresentadora que ela riu quando era um caso de uma droga, que uma velhinha tava com um cara jovem, e aí ela foi pega com não sei quantas gramas de cocaína, sei lá, ou de alguma droga, e ela achou que era Viagra, porque ela ia transar com o jovem, e aí ela... Você não lembra desse meme? lembro Depois disso. vou te mandar, mas ela começa a rir muito, e ela da crise, ela começa a chorar de rir no meio da bancada ao vivo. Ela fala, gente, desculpa, é que não tenho condição. Maravilhoso isso, entendeu? Então Isso isso começou a ser querido pelo público, né? As pessoas começaram a gostar de quando o jornalista também tá ali entendendo a notícia junto, né? porque é gostoso de ver, sabe? Então eu acho que o futuro da profissão, e seja ele qual for, seja impresso, as pessoas sempre falam, o impresso vai morrer, a gente nunca acha que nenhum tipo de informação vai morrer, sabe? Eu acho que tudo tem seu público e seu momento. Mas eu acho que o que a gente vai ver, seja em qual mídia for, é uma proximidade maior de quem dá notícia para quem recebe, sabe? Então, e que bom que isso vai acontecer, eu espero que aconteça, porque a gente não quer, a gente quer ser humano, sabe? A gente quer conversar com alguém de verdade, assim. Então, eu acho que esse é o caminho que eu vejo. Tem tudo a ver com você, né? Que você, É, pela sua autenticidade, o jeito que você se vestia, e o jeito que você falava também, eu acho. Que não é só a roupa, eu acho que muita gente fala da sua roupa, da sua camiseta, mas o jeito que você se comunica também é muito natural, jovem, né? Então eu acho que isso também tem a ver. eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que quando eu falava de política, eu falava assim, tem uma reunião rolando lá em Brasília agora. Minha editora-chefe falava, Mariana, você vai falar rolando. Eu falei, ué, gente, qual o problema? Eu não tô lendo TP, eu vou falar do jeito que eu falo. E aí, tipo, uma vez eu fui falar de um assalto, aí eu falei, os caras entraram na casa da... Os caras! Aí o meu chefe mandou um e-mail pra mim e falou, cara, eu amei os caras. Ai, Eu que falei, bom! não, e saiu natural, nem tinha planejado falar isso, Às vezes você nem sabe? percebeu, né?
Nem percebi. Então é desconstruindo isso, sabe? E não ter medo de ser de verdade. As pessoas não têm que ter medo de ser de verdade, gente. É muito mais difícil ser de mentira, sabe? Então vai que vai. Vamos É todo muito mais mundo. difícil ser ator. É, bem mais. Poxa vida. Então, Mari, muito, muito, muito obrigada. Eu amei ter você aqui. Passa muito rápido, né? Nossa, Tipo, muito já tem rápido. mais de uma hora. Nossa, voou. Foi muito gostoso. Eu amei também. Amei as perguntas. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta. Amei o convite. Pode me convidar outras vezes. Vamos falar de série, filme. Preenche esse espaço vazio no meu coração que eu quero falar. Sabe o que Depois a a gente gente pode marca fazer? outra coisa. Eu quero Oi. marcar um outro com você pra fazer a tag das séries. Que aí eu Como vou te que é? perguntando, tipo, uma série que todo mundo ama, mas você odeia. Uma série que não sei o que lá. E aí você vai falando várias séries e vai dando suas dicas pra galera. A Tá gente bom, pode fazer isso fechou. também. Depois a gente faz alguma coisa pro meu canal no YouTube também e assim a gente vai indo. Então tá bom. Muito obrigada. Me chama pro seu podcast de novo, que eu amo. Pode deixar. Na A palma gente vai da fazer Mari. muita coisa junto ainda. Com certeza. E muito, muito obrigada. E, gente, até o próximo off. Um beijo. Tchau.